Senhoras e senhores deputados, Portugal vive neste momento uma situação que é grave. Eu diria que é grave e inesperada e que se deve em muito a uma total falta de atuação por parte do Governo. Se estivéssemos hoje noutros parlamentos, poderíamos estar a discutir as medidas que o Governo toma em relação à crise dos combustíveis. Infelizmente, em Portugal, aquilo a que assistimos é uma total omissão e paralisia por parte deste Governo, que nada faz em relação a esta matéria. Aguardamos, com a serenidade possível, pelo debate de amanhã. Por isso mesmo deixamos um desafio ao Governo, para que amanhã, no Parlamento, venha discutir a questão da crise dos combustíveis e todas as consequências políticas, sociais e de autoridade que estão neste momento criadas em Portugal. É lamentável ter que dizer que neste momento já há notícias de postos de abastecimento em Lisboa em vias de ficar sem combustível, que é dito pelos sindicatos dos trabalhadores dos transportes que os organizadores da paralisação perderam o controlo sobre a situação. Em terceiro lugar, que bombeiros começam a fazer opções de intervenção a partir de hoje à tarde. É uma notícia dada pela Liga dos Bombeiros. Em quarto lugar, que 2,5 milhões de litros de leite vão hoje para o lixo devido à crise em Portugal. Uma vergonha, senhores deputados. Em quinto lugar, que vendedores dos mercados de Lisboa dizem recear pelas faltas de mercadoria nos próximos dias. Em sexto lugar, que os transportes públicos em Coimbra apenas têm gasóleo para mais um dia e esperam com urgência pelo reabastecimento. Em sétimo lugar, que os têxteis sofrem sem entregas internacionais com a ruptura de matérias-primas que ameaçam seriamente a sua produção. Em oitavo lugar, que produtos frutícolas e peixe já começam a rarear nos supermercados. Em nono lugar, que há 2 caminhões queimados e 2 que foram apedrejados no distrito de Santarém. Em décimo lugar, que durante a noite, na A17, houve apedrejamentos contra caminhões, de acordo com informações da Brigada de Trânsito. Tudo isto são notícias que nos devem preocupar e que necessitam claramente de uma solução. Solução em relação à urgência da situação, soluções de médio e longo prazo. Aquilo que é necessário em relação a esta matéria é um governo que atue. Aquilo que é necessário é que haja governo em relação a esta matéria. E já que não há governo, o CDS vem apontar 3 caminhos: flexibilidade, autoridade e estratégia. São estas as opções do CDS. Flexibilidade em relação à carga fiscal. E não podemos deixar de notar que nesta matéria Bloco de Esquerda e Partido Socialista estão bem próximos. Não se mexa na carga fiscal, que não é o problema. Faça-se então a comparação entre os preços da gasolina em Portugal e os preços da gasolina na nossa vizinha Espanha. Por estranho que pareça, o petróleo é mais barato em Portugal do que em Espanha. Os impostos são muito mais caros em Portugal do que em Espanha e, por isso, os portugueses estão, neste momento, a pagar mais. E, nesse sentido, o CDS apresenta uma proposta que não tira 1 cêntimo ao orçamento do Estado. Durante 6 meses, o Estado em Portugal está a cobrar mais IVA, pois que nos últimos 6 meses do ano compensa os portugueses, devolve esse dinheiro aos consumidores e aos portugueses, baixando, precisamente nesse mesmo montante, o imposto
sobre a gasolina. Assim será mais fácil fazer a comparação com Espanha. Que se assuma um plano de médio e longo prazo, de forma a que o nosso imposto sobre a gasolina seja comparável com aquele que existe em Espanha. Mas também é necessário que se exerça a autoridade. A autoridade não se fica por meras declarações de princípio. Hoje, em Portugal, há situações em que a liberdade de circulação está posta em causa. Perante isto, o Governo não pode deixar que nada aconteça e tem que exercer de forma efetiva a sua autoridade. Mas, por fim, este é o Governo que necessita de uma estratégia. E há uma pergunta muito clara a fazer. Qual a política energética em Portugal? A política energética em Portugal é igual a zero. É necessário que seja comparável a política em relação aos combustíveis e em relação à energia elétrica. Por muitas vezes o CDS já perguntou aqui qual o valor do déficit elétrico nacional. Qual o valor do déficit que estamos a deixar para as gerações futuras? Da parte do Governo ou da bancada do Partido Socialista, a resposta é rigorosamente zero. E quem sofre com isto, sofre o setor dos transportes. O setor dos transportes é aquele que mais sofre com a omissão de políticas por parte de um Governo que rigorosamente nada diz. Ou então, de uma forma quase pia, ouvimos o Primeiro-Ministro Sócrates dizer que dará o apoio que puder. Aquilo que é necessário é que diga o que vai fazer e que o diga de uma vez por todas para podermos discutir. Esta política de omissão não resolve rigorosamente nada. Não é desaparecendo das reuniões que se convoca a nível da União Europeia, como fez o Ministro Manuel Pinho, que estamos a resolver o que quer que seja. O país está cheio de uma política de faz de conta. Qual é a política que em Portugal existe para o setor produtivo, para a agricultura, para os transportes, para o comércio? Também aí não sabemos. Por isso mesmo, o CDS apresenta uma política de curto, médio e longo prazo. E é por isso que é muito clara a comparação que fazemos com um Governo que nada propõe.